Boa noite, igreja. Deus abençoe. É um privilégio estar aqui. Trago um abraço do pastor Ari Iac, Isabel Iac e o pastor Rodrigo. Antes de começar, eu falei para a Rose, a igreja Irajá, que fica responsável pela festa do milho lá, ela falou que sim. Então, eu fico apaixonado pelo bom bocado lá da barraca de vocês. Eu sou um fã, tá? Nós temos só que agradecer a igreja porque orou incessantemente pela Melissa, essa parte clínica da Melissa que vai falar minha esposa. Ele esqueceu de uma coisa, peraí. Desculpa, gente, eu estou nervoso. Eu sou o Marcelo da Flávia, casado para sempre com a Flávia. Eu sou a Flávia, casada para sempre com o Marcelo, e juntos somos... Nós somos pais para toda a vida da Melissa, de 4 anos, do Caio, de 20, e do Renan, de 18. Amém. Esse testemunho desse outro dia, né? O pastor Xavier acompanhou a gente. Enfim, irmãos, a gente tem realmente um carinho muito grande por vocês, tá? Pelo pastor Xavier, ele fez o nosso casamento. Pastor Maurício, ele apresentou a Mel. Então, assim, a gente está se sentindo em casa, não só por isso, pelo carinho que eles transmitem também da igreja, por estar orando pela nossa família, pela Mel, né? Então, a Melissa é uma criança que ela é promessa do Senhor de muitos anos atrás. Eu digo que o meu marido pegou carona na minha promessa, tá, gente? Era minha. Mas a Melissa foi uma gestação tranquila, foi uma gestação calma, apesar dela nascer prematura. Ela nasceu no dia do aniversário do pai dela, que eles iam chá de bebê, para completar a cara do pai. Eu também não acho isso justo. Enfim, e ali, por ela ter nascido uma criança muito grande, os médicos fizeram todos os exames nela para saber se ela tinha algum problema, se ela... Enfim, examinaram até o cérebro da Melissa, eles examinaram e viram que ela era uma criança perfeita. E Deus faz assim, né? Ele, quando dá uma promessa, ele dá uma promessa perfeita, completa. E aí, o tempo foi passando, entramos no início da pandemia, e eu acho que foi bem assustador para mim, e vejo acontecer. Quando a gente está para entrar no deserto, Deus nos prepara antes para o que está para acontecer. E um pouquinho antes, Deus colocou no coração de uma amiga minha de orar sempre por mim. Ela, uma vez na semana, era o esposo dela, colocaram diante de Deus de ir na minha casa e estar orando comigo. E eu sempre presto muita atenção nas coisas, e na oração dela, ela sempre falava a mesma coisa. Senhor, cuida da Flávia, prepara a Flávia para o tempo mau. E eu olhava assim e falei, meu Deus, toda a oração dela, ela fala a mesma coisa, mas nunca perguntei nem questionei nada a ela. E hoje em dia, se eu falo isso para ela, ela não lembra, tá? E aí, quando chegou a pandemia, eu achei que o tempo mau fosse a pandemia, como veio para todo mundo. E ainda não era só isso. Quando chegou no meados do mês de novembro, a Melissa, ela começou a apresentar umas manchinhas roxas no corpo. E coração de mãe não se engana, né? Todo mundo, é criança, tá batendo. Eu, não é isso, tem alguma coisa diferente. E ele veio lá na pediatra e passou o exame de sangue. Lembram que eu falei que no início ela fez todos os exames e os médicos disseram que ela era uma criança perfeita, ela não tinha nada. E realmente não tinha. E aí a pediatra passou com um hemograma normal, como toda criança. Eu falei, doutora, a Melissa está muito sonolenta, ela está com essas manchinhas roxas, vamos examinar, de repente ela não está absorvendo ferro, não, ela se alimenta muito bem. Tá? E aí começou, irmãos, o laboratório não entregava o resultado do exame, e com o tempo eu fui ficando nervosa e algo foi me incomodando, e numa segunda-feira eu liguei para o laboratório e falei, eu preciso do resultado desse exame, que se ela tiver alguma coisa eu preciso ir para o hospital. E aí, no final da tarde, o laboratório me liga. Em vez do exame estar pronto, o laboratório, até a responsável pelo laboratório me ligou. E aí vem sempre, né? O coração vem lá na boca, né? Responsável da Melissa, isso sou eu. A Melissa já está fazendo uma investigação dessas faixas, das plaquetas dela. Como? Eu nem sabia. O que está acontecendo? Ela, olha,
Eu vou desligar o telefone, em 5 minutos o resultado vai estar na internet e você vai entrar em contato com a pediatra dela com urgência. Foram os 5 minutos piores da minha vida, irmãos. Eu orava, eu chorava. E aí, quando eu consegui abrir, o hemograma estava perfeito. A única coisa diferente eram as plaquetas da Melissa. E todo ser humano, o normal de criança ou adulto é as plaquetas estarem entre 150 mil e 400 mil. E da Melissa, naquele momento, estava em 6.980. Eu não entendi o que era isso. E eu tentando ligar para a pediatra, eu não conseguia. Aí eu lembrei de uma amiga, irmã em Cristo, lá da igreja. A irmã dela trabalha no laboratório. E aí, quando eu mandei tudo para ela, ela mandou para a irmã dela, ela falou, olha, Mônica, manda essa mãe, manda a Flávio, preparar a bolsa dela, correr para o hospital, porque ela vai ficar no CTI e ela corre o risco de perder essa criança. E a Mel estava com 2 anos. Eu falei, meu Deus, Senhor. E, como sempre, meu esposo trabalhando 24 horas, tadinho, lá em Itaguaí, eu falei, não vou contar isso para ele, eu vou esperar ver o que vai acontecer para eu contar. Senão eu ia ficar muito nervoso. E assim foi. Quando chegamos lá no hospital, as plaquetas tinham caído mais ainda, e nem o laboratório acreditou no número de plaquetas dela. E foi um momento terrível, porque o hospital era o último lugar, naquele momento da pandemia, em que eu gostaria de estar com a minha filha. Eu relutei muito em ir, e era lá que eu tinha que estar. E foram 4 dias no CTI, exame atrás do outro, fizeram tudo. E no final vieram com o diagnóstico de PTI, púrpura. É uma sigla que significa púrpura trombocitopenia idiopática. O que significa? É uma doença autoimune caracterizada pela redução da quantidade de plaquetas. E o que isso pode acontecer? Se ela levar algum tombo, bater com a cabeça, pode dar sangramentos nela e levar um AVC. E nós sabemos que um idoso, um adulto, pode resistir 3, 4 AVCs. Uma criança não. Então, foi o que eu escutei. Você tem uma criança de vidro. Você tem que tomar um cuidado. E como se segura uma criança de 2 anos, né? E aí, e como é que eu vou saber? Deram para ela imunoglobulina humana, que fez as plaquetas subirem, 114 mil. Deram alta para ela, mas com a condição de que nós fôssemos fazer um acompanhamento com um hematologista. E aí começou, né, a busca por um hematologista pediatra, que foi muito difícil, mas Deus abriu as portas. Se eu contar para vocês que Deus colocou 2 hematologistas que me atendiam pelo WhatsApp, eu falei, gente, vocês não querem ganhar dinheiro, porque o plano não cobria. Vocês não querem ganhar dinheiro que eu vá aí para vocês verem? Não, não precisa não, pode ficar em casa. Manda tudo para mim pelo telefone, a gente vai acompanhando, você vai vir aqui em último caso. E quando a hematologista dela entrou de licença maternidade, que eu nem sabia que ela estava grávida, ela procurou um hematologista de confiança dela que o plano da Mel aceitasse. Deus é tremendo, gente, ele é fiel em todas as áreas da nossa vida. E aí, o sintoma, não tem um sintoma. A única coisa que eu sei é que quando as plaquetas dela estão muito baixas, são as manchinhas roxas que aparecem na pele dela. Que na verdade não são manchinhas roxas, são hemorragias por baixo da pele. Então eu sei que eu tenho que correr com ela para o hospital, né? E aí começou. E aí, irmãos, lá em Marcos 40, Jesus acalma a tempestade. E ali ele diz, por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E aí eu tive que colocar a minha fé em prática. E aí o tempo de chorar passou, e eu falei, não, eu tenho um Deus que me fez uma promessa. E eu tenho certeza que eu não vou perder essa promessa. E aí foram vários tratamentos feitos, começamos a pesquisar, a fazer os tratamentos. Ela fez tratamento com corticoide, levantava as plaquetas e em 1 semana as plaquetas davam uma queda drástica, então não sustenta. Ela fez outros tratamentos com essa imunoglobulina, o que foi muito difícil, inclusive às vezes é feito até em pessoas com câncer.
E o pós dessa imunoglobulina é muito complicado porque ela sente dores de cabeça fortíssimas que nenhum medicamento passa, vômito, enfim, realmente são sintomas muito fortes para uma criança que agora está com 4, né, desde os 2 anos de idade. Não fez efeito. Aí o médico tentou, vamos dar uma dose reforçada de corticoide, vamos fazer a pulsoterapia. E tudo eu pesquisando, Senhor, que mistério é esse? E aí fomos para o hospital e foram 4 dias de corticoide direto na veia dela. E ela ficou muito inchada. Ela era uma criança que as roupinhas dela não cabiam nela. Era uma criança que não estava curtindo a infância dela. Uma fase da vida dela estava sendo roubada, que era a infância. Porque ela não podia brincar com as outras crianças. Era a pandemia, era o Covid, podia acontecer. Era o trauma de repente ela poder ter um AVC. Ela bateu. Os anjos do Senhor estavam tão acampados, eu vi ao redor dessa criança, que uma vez eu fazendo comida, ela veio e me deu um beijo. Quando ela só escutei um barulho. O marido estava trabalhando. E aí eu corri e Melissa bateu justamente com a cabeça. Gente, eu só consegui falar assim para os meus filhos: pega minha bolsa, peguei um Uber, corri para o hospital e falei assim: Senhor, não sei como essa criança vai voltar do hospital, eu sei que ela vai voltar comigo, e o Senhor é comigo, prepara aquele hospital. E para a honra e glória do Senhor, naquele dia, as plaquetas da Melissa, que nunca passavam de 10 mil, estavam 60 mil. Deus é tremendo. E aí, mais alguns tipos de tratamento que poderiam ser feitos com a Melissa, a retirada do MAS, e a gente lutou muito com isso. Uma outra medicação que era muito forte, 50% de chance de funcionar, 50% de chance de não funcionar. E por último, o eletrobompag. É uma medicação que ela foi liberada lá fora para crianças a partir de 1 ano, só que no Brasil, por se entender que é uma doença que ela pode ser revertida, assim, a hematologista falou para mim: eu não sei te dizer quem vai ser a Melissa. Eu não sei te dizer. Mas eu sei que ela precisa desses tratamentos, desses cuidados. Ela não pode correr, ela não pode bater com a cabeça. E aí esse medicamento, ele aqui no Brasil só foi liberado para crianças a partir de 6 anos. E ele faz realmente efeito. E a Melissa tinha 3 anos, quando foi encaminhada essa medicação. E no Brasil eles entendem que como é uma doença que ela pode ser revertida até os 6 anos, então não vão investir nisso. Então ela poderia perder a vida dela, mas não é algo que invistam, os laboratórios investam aquilo. Mas Deus é tão bom, gente, que Deus encaminhou o médico dela, levantou pessoas, uma irmã em Cristo lá da igreja, a Lisa, e ela entrou com um processo que ela nunca tinha feito na vida. E a juíza, quando leu o laudo, que viu as fotinhas da Melissa, ela não pensou 2 vezes e ela liberou a medicação para a Melissa. E o plano de saúde está cobrindo essa medicação. Para vocês terem noção, essa medicação a caixinha vem com 14 comprimidos, é uso contínuo, tá? Ela tem que tomar todos os dias à noite, é um processo, e ela custa entre 3 mil e 5 mil reais. Então teriam meses que a gente gastaria uns 9, 10 mil. E nós não temos condições para isso. Eu não ia voltar para casa, só trabalho, porque 3.500 reais uma caixa. Pois é, né? Agora ele tem que voltar. E aí ela fez a biópsia na medula, que era também um outro exame que nós estávamos relutando muito dela fazer. Coração de pai e mãe, né? A gente sabia que era bem difícil, era bem complicado. Mas assim, o Senhor direcionou e ali tivemos 100% de resultado que não era câncer. E sim a PTI. Glória a Deus, porque a PTI era o resultado melhor que poderia ser para ela, né? E essa biópsia ela tem que fazer 1 vez por ano. E aí, onde a gente quer chegar? Na igreja, no corpo de Cristo. E dizer para vocês o quão importante foi e é a oração de vocês. Nós conseguimos ver o cuidado de Deus, assim, através das pessoas que mesmo no momento em que nós não conseguíamos orar, no qual a luta estava tão grande, vendo a nossa filha chorando, perguntando mesmo no hospital: mamãe, por que eu estou passando por isso? E aí você ter que engolir o seu choro, porque você estava na pandemia, ninguém podia visitar, e ela chorando, entrando em depressão, porque ela não podia ver ninguém.
e responder: Deus está no controle de todas as coisas. E você vê a sua filha de 2, 3 anos pegando um tapetinho de oração, botando no chão e orando e clamando ao Senhor, é coisa que refrigera o nosso coração. E aí, meus irmãos, a Melissa, ela vira e mexe, ficou mais de um ano, ela que puxou no meu vestido, mais de um ano indo e voltando para o hospital, isso tudo na pandemia. E não podia revezar com ele, porque se entrasse de manhã só poderia sair à noite, e ela era muito agarrada comigo, então ela não ficaria sozinha. E um dia, quando ela teve alta, ela virou para mim no banho e falou assim: mamãe, eu nunca mais vou voltar para o hospital. Eu, ai meu Deus, como é que eu vou dizer isso? Aí ela, filha, como que você não vai voltar? Ela, eu não vou mais voltar, eu não vou ficar mais internada. Eu, como assim? Ela, já orei pro Senhor e ele me falou que eu não vou voltar mais para o hospital. E irmãos, depois disso, ela nunca mais foi internada. E até a biópsia dela, que ela vai de manhã, faz a biópsia e mais tarde de tarde estamos voltando para casa. Então Deus é um Deus tremendo. Então o que eu digo para a igreja, devemos pegar tudo verdadeiramente para Deus. Porque o milagre quem faz é Ele. E os milagres na vida das pessoas que oram pela Mel, aliás, o Senhor tem feito, nós temos recebido. Não recebemos ainda a cura da Melissa, né? A cura o Senhor já deu espiritualmente, nós tivemos isso. Mas nós temos recebido relatos de pessoas que têm orado pela nossa filha, que Deus tem feito milagres na vida dessas pessoas. Esposos que não vão para a igreja e que a irmãzinha chegou para mim e falou: irmã, o meu esposo não vai para a igreja, mas ele assiste o culto online, toda vez que as crianças vão lá para frente ele pergunta quem é a Melissa, porque ele ora por ela. E irmã que chegou para mim e falou: olha, o meu marido não orava em voz alta e hoje ele ora em voz alta quando ele vai orar pela Melissa. Então, não é a Melissa que faz milagre, é o milagre que Deus está fazendo através da Melissa. Sentir as orações dos irmãos. Irmãos, vocês nem conhecem a gente, mas olha o amor que vocês têm pela nossa família. É um carinho muito grande, sabe? É algo que só Deus pode explicar. É muito fácil, às vezes, a gente ajudar as pessoas que estão precisando de uma comida, de um dinheiro. É fácil doar isso. Mas quando você entra numa batalha espiritual para ajudar uma pessoa que você não conhece, você tem que amar muito essa pessoa. E esse amor só pode vir do Senhor, né? Então, eu quero deixar para vocês 1 Coríntios 12, os versículos 12, 22, 23 e 26. No 12, Deus diz assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. No 22 ele fala: o fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra, e as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial. E na 26 diz: se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Então, Igreja de Irajá, agradecemos de coração todo o amor e oração dedicada à nossa família. E saibam que vocês moram no nosso coração. Quando eu falei com o pastor e com a Rosa, eu falei: eu preciso ir lá dar o testemunho da Mel. Amém. Porque eu sei o amor que eles têm pela minha filha. Amém. Então nós agradecemos a vocês e a Deus, em primeiro lugar, por tudo que Deus tem feito na vida da nossa pequenina. Muito obrigada. Glória a Deus.